A paz a todos. Essa manhã eu tive um sonho, essa manhã do dia 11/4/2024, que me chamou a atenção pela sequência do sonho. Eu sonhei que eu estava num prédio muito alto, que ali era a minha casa, e que eu estava na janela de um dos apartamentos. E eu ficava olhando, e de frente do prédio tinha o mar. O mar estava de frente para mim na janela. E eu achava interessante que a água do mar estava dividida em três cores. Como assim? A parte do fundo, que é do horizonte, que é onde a gente viu o horizonte, ela estava extremamente azul, clarinha, 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 como aquelas águas que a gente vê na região do Havaí, nessas praias onde tem vulcões, né? Que normalmente as águas são mais limpas. E depois tinha uma faixa que dividia da água vindo para o lado da areia com uma água mais turva, que é aquela água como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, pelo menos aqui na Baixada, onde eu moro, as águas não são clarinhas, elas são turvas, elas são meio escuras. Mas na ponta dela tinha mais uma faixa que da água que vinha realmente para a areia, ela estava extremamente suja, extremamente cheia de terra, extremamente imunda. Era uma água muito suja, muito escura. E isso me chamava atenção, e eu chamava alguém de casa para falar: olha lá, vem ver aqui a cor do mar. Mas o interessante para mim era a parte azul clarinha. Eu queria mostrar, nossa, olha como é que está azul clarinho lá na parte, que é a parte justamente que está no horizonte. E quando alguém se aproximava para ver, não sei quem era, a água subia, um paredão de água, como se fosse um tsunami, na parte azul clarinha. Subia aquela onda gigante na parte azul clarinha para vir para a direção da areia. Só que essa água, ela vinha de uma onda bem gigante, o mar ficava muito revolto, só que ela não invadia a cidade, né? Como normalmente seria um tsunami, mas ela não invadia a cidade, ela quebrava, tipo na calçada da praia. Tinha pessoas ali, as pessoas eram atingidas, e o mar ficava extremamente revolto, e as ondas se formavam gigantes e quebravam, se formavam gigantes e quebravam. E eu ficava olhando aquilo, falava, nossa, o mar está revolto. E, de repente, a revolta da água era tanta que, ao invés de eles formar ondas que vinham e quebravam no mar, a água começou a pular no oceano. Ela pulava de um jeito que a água subia e descia, ao ponto de eu conseguir ver a areia do mar, no meio do oceano, na parte funda mesmo. Quando a água pulava, eu conseguia ver a areia. Aí ela caía de novo, ao outro lado pulava. Então é como se a água estivesse sendo movida, sacudida dentro do mar. E aquilo me chamava a atenção, eu falava, meu Deus, olha lá, eu estou conseguindo ver a areia do mar. E eu exclamava, nossa, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu falava olhando para aquilo com uma forma assim, impressionada. Aí continuava. O mar continuava revolto, eu continuava na mesma posição, só que aí eu já via a areia do mar de novo e estava tendo um evento ali. Muitas pessoas nesse evento. Muitas pessoas nesse evento ali, como se fosse uma festa. E tinha uma árvore muito grande na próxima, assim, da, do começo da água do mar, uma árvore bem grande, era como se tivesse tudo ali preparado para esta festa, muitas pessoas ali. E eu via, de repente, em cima desta árvore, eu estava no prédio, eu estava distante, mas eu tinha visão da silhueta de um homem sobre a árvore, todo vestido de preto, de capuz preto, com uma metralhadora na mão, e ele começava a metralhar as pessoas. Ele metralhava as pessoas com uma ferocidade que eu escutava os barulhos do tiro e eu falava, meu Deus, ele está matando as pessoas. E era um monte de tiros que ia acertando as pessoas e as pessoas iam caindo. E a sensação que eu tinha era que existiam lá na areia duas pessoas que eram da minha família, mas eu não sabia quem era. Mas nesse momento do tiroteio, que as pessoas estavam caindo, a única pessoa que vinha na minha cabeça era o meu irmão mais velho, que se chama Adriano, que já morreu, já faleceu. Ele era um servo do Senhor e morreu no Senhor. O Senhor o tomou para ele, né? Eu vinha e pensava, meu Deus, o Adriano. Mas eu sabia que eram duas pessoas, mas eu pensava nele. Ok. Aí eu ficava olhando aquilo e eu falava assim, eles vão invadir os prédios, eles vão invadir as casas para matar as pessoas. E eu saía do meu apartamento, né, de onde eu estava, e falava para as pessoas que estavam dentro. Só que eu não via ninguém, gente, é engraçado, né? Tranca as portas e não deixa as luzes acesas para que o apartamento não chame a atenção deles. E tranque tudo. E eu descia, eu falava, vou tentar salvar as supostas duas pessoas, né?
ver se as pessoas estão vivas ainda. E eu descia meio que nas escadarias, mas eu descia como se eu tentasse descer pela parte de fora da escada, me escondendo, para não ser vista, porque eu sabia que já tinham invadido o prédio. Homens armados já tinham invadido o prédio. E eu descia, mas tinha uma hora que eles me encontravam. Um homem me via e apontava a arma na minha cara. E eu falava, agora ele vai me atirar em mim. Mas eu ficava ali pedindo para Deus e ele não atirava. Nisso que ele não atirava, eu conseguia tomar a mão da mão dele, mas vinha alguém, né, que a impressão que eu tenho era que alguém conhecido, mas é como eu falei, eu não via ninguém conhecido, eu não tenho a consciência de pessoas conhecidas. E aí essa pessoa vinha, quando eu tomava a arma dele para tentar atirar nele, essa pessoa vinha e dava um golpe para ele cair e eu ficava com a arma para atirar, só que a arma não funcionava. Eu tentava atirar, não conseguia apertar o gatilho, ela não funcionava. Nisso a pessoa tomava a arma da minha mão para mexer nela e aí conseguia, né, atirar no bandido e a arma depois voltava para minha mão de novo e eu também atirava no bandido. É um sonho muito estranho, né? E eu continuava descendo ali e eu entrava em apartamentos que eu via que as pessoas estavam abiloladas, tipo, não estavam nem prestando atenção no que estava acontecendo. E eu falava assim, vocês não podem deixar as portas abertas, destrancadas, vocês não podem deixar as luzes acesas, porque pelo olho mágico, a claridade vai chamar a atenção que tem movimento dentro da sua casa. Vai ser chamariz, os bandidos estão no prédio, eles vão matar vocês. Isso eu falava, vinha apagando, eu entrava dentro do apartamento, que o homem estava tipo com a boca aberta e falava, vem apagando a luz. Eu falava, tranca a porta, mas não tem chave, eu dizia, então tranca com o trinco, tranca com alguma coisa. E eu saía e falava, tranca a sua porta. E nisso eu continuava ali no prédio, e aí eu chegava na parte da entrada do prédio, embaixo, né, no térreo, e, e é como se essas duas pessoas que eu estava procurando entrassem. Tinham o rosto enrolado em tecidos, como se estivessem tentando se esconder, todo cobertos, entravam. Só que eu sabia que um estava ferido, que ele vinha e caía no meu pé assim. E o outro entrava, só que passava por mim e ia embora. E eu não conseguia ver quem eram as duas pessoas, mas eu sabia que as pessoas eram minhas conhecidas. Aí eu ia lá, desenrolava o rosto desse que tinha caído e eu via o rosto de um ator americano, gente, que eu não vou saber falar o nome. Eu sou péssima para isso. Ele era baixinho e aí eu falava assim, nossa, é ele. E eu pegava e eu via que ele estava ferido de bala. E eu puxava, arrastava ele escadaria acima para tentar levar ele para o meu apartamento, né? Para poder ver o ferimento. E eu ia arrastando, 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 subia com ele e olhava aquele ferimento, deixava ele no apartamento e descia de novo para ver o outro. Nisso, quando eu achava o outro não estava ferido. Engraçado que o outro tirava aquela, como se tivesse feito uma máscara, né, de pano no rosto. Eu via que era outro ator americano, que é aquele ator que eu também não sei falar o nome para vocês agora, mas que fez aquele filme do Arrebatamento, que ele era um piloto de avião, aquele de olho claro. Não me lembro, esqueci o nome dele. Eu sou péssima para nome de atores. E era ele, aquele que é bem alto. E eu falava assim, ah, é você mesmo, tal. Só que nesse inteirinho de ficar subindo e descendo no prédio, eu via muitas pessoas feridas, eu via gente agonizando, eu via pessoas distraídas, e eu sabia que o prédio estava sendo invadido e que as pessoas estavam sendo atingidas. E é engraçado que nesse inteirinho já dessa parte do sonho estando acabando, eu tinha flashes, como se fossem lembranças do que tinha acontecido na hora da onda, que as ondas gigantes vinham, quebravam, como eu falei, na calçada, e as pessoas que estavam ali, continuavam ali, eram atingidas pelas ondas, as ondas quebravam em cima delas, umas tentavam se desvencilhar das ondas, mas elas não saíam dali. É impressionante, o que me chama a atenção é que as pessoas estavam vendo tudo acontecer em todos esses parâmetros do que eu estou contando para vocês, mas elas não saíam dali. E aí eu acordei e fui contar para o meu filho mais velho, sonho para o Leonardo, e eu estava contando para ele, e quando eu comecei ele falou, mãe, essa água assim é tsunami. Eu falei, eu nunca vi, eu vi um vídeo recomendado ontem, antes de dormir, que mostrava exatamente um tsunami de 2004, que tinha as águas desse jeito mesmo que a senhora está falando aí. Era um lugar que teve um tsunami lá, acho que na Indonésia, em 2004.
E a água lá é muito clara, né? E ele via exatamente o mesmo desenho, ele falou que ele via no vídeo. Eu falei, meu Deus. E depois eu falava, as águas começavam a tripudar, ele falava terremoto. Eu falei, eu pensei nisso, um grande terremoto que fazia a água do mar saltar. E depois, na sequência, eu continuei contando o sonho para ele falou, engraçado, me deu um vídeo recomendado também ontem antes de eu dormir, como fazer um curativo numa pessoa ferida a bala. E ele estava até me falando como é que tem que se fazer. Eu falei para ele, nossa, que coisa estranha, né? Porque você teve os vídeos de recomendados e eu é que sonhei esse sonho. E eu fiquei intrigada e eu queria contar para vocês. Só que eu vi uma sequência aí muito interessante, como algo acontecendo no mar, com um mar revolto, como um tsunami, mas não um tsunami destrutivo que vai invadir e destruir uma cidade, mas algo revoltando o mar. Na sequência, um grande terremoto, porque aquelas águas elas saltavam assim, aquilo era um tremor, porque a água pulava, e na sequência, atentados que provavelmente serão efetuados em algum lugar do mundo, em vários lugares do mundo. E a sensação de ter pensado no meu irmão é justamente imaginando os mortos em Cristo. Eu pensei, meu Deus, será que vai ter algum evento que vai matar cristãos em algum lugar? E o fato de eu ter visto atores americanos me remeteu aos Estados Unidos, gente. Eu não sei, mas eu queria deixar registrado para vocês esse sonho. Deus abençoe vocês. Amém.